certeza que o Senhor continuará falando grande e poderosamente aos nossos corações. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui. Quero parabenizar as irmãs por este primeiro encontro de mulheres. Tenho certeza que o primeiro de muitos, aonde a glória do Senhor há de se manifestar. Livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 29, para a nossa meditação no nome de Jesus. O texto diz assim: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Quantos creem nessa palavra? Você crê nessa palavra? Glória a Jesus. Estamos no assento, glorificando, bendizendo, adorando. Fique à vontade, você está na casa do seu Pai. Antes de começar a ministração da palavra, muitos irmãos já viram, nós temos ali nosso material, está à disposição dos irmãos. Após o término do culto, depois da bênção apostólica, passe ali, esteja semeando no nosso ministério, e com certeza você vai ser grandemente abençoado no nome de Jesus. Glória a Deus. Livro de Provérbios, capítulo 31. Esse texto nos fala sobre a orientação que uma mãe deu ao seu filho. Quando nós nos deparamos com o livro de Provérbios, na verdade esse livro é um dos 3 livros escritos por Salomão: Eclesiastes, Provérbios, Cantares, um escrito na sua juventude, o outro na sua idade madura, podemos dizer assim, o outro na sua idade avançada. Não vou utilizar o tempo para falar sobre esses 3 livros, senão iria demorar muito para que nós pudéssemos concluir a mensagem que o Senhor nos deu nesta noite. Mas, quando nós falamos sobre esse livro de Provérbios, e quando nós falamos especificamente sobre o capítulo 31, o texto da Bíblia nos ensina que essas foram as palavras, a profecia que a mãe do rei Lemuel lhe ensinou. A mãe de um rei, certamente como uma mulher, certamente como aquela que era a coluna da sua casa, estava orientando o seu filho sobre o seu comportamento, estava orientando o seu filho como ele deveria proceder. E estava trazendo também a ele as características de uma mulher. A Bíblia não diz que essa mulher, que ela seria a esposa do rei Lemuel. A Bíblia não fala. A Bíblia também não nos diz por que a sua mãe estava lhe dando as referências ou as características, dizendo como seria essa mulher, para quem que ela seria. A Bíblia não nos diz se essa mulher seria a sua esposa, se essa mulher seria uma boa dona de casa para que pudesse ser a governanta do seu palácio. A Bíblia não nos diz. Mas a Bíblia nos fala sobre diversas características dessa mulher, a mulher virtuosa, a mulher que a mãe do rei Lemuel fala com ele sobre esta senhora que nós estamos nos referindo. Quando nós olhamos para as características dessa mulher no livro de Provérbios, no capítulo 31, nós começamos a aprender algumas coisas sobre ela. A Bíblia nos diz que essa mulher é uma mulher valiosa, que essa mulher é uma mulher confiante. A Bíblia nos ensina que ela sabe negociar, que ela é uma mulher bem-humorada, e graças a Deus por isso, que não tem coisa pior que você ficar lidando com gente carrancuda do seu lado. A Bíblia fala que essa mulher ela é minuciosa, fala que ela é uma mulher provedora, fala que é uma mulher que tem conhecimento, reconhecimento, é uma boa administradora, uma mulher temente a Deus, é uma mulher liberal, mão aberta, não é mão de porco. A Bíblia fala que essa mulher, ela também é uma mulher que anda bem vestida, bem apresentada. Enfim, a Bíblia fala diversas coisas sobre essa mulher
mulher que a mãe do rei Lemuel fala sobre ela. E é interessante que o mesmo texto de Provérbios 31 nos fala que essa bem-aventurada, a Bíblia nos ensina que essa mulher, ela também está sujeita aos efeitos do tempo. Quando nós observamos o versículo 30, a Bíblia diz que enganosa é a graça e vaidade a formosura. Interessante é que a mãe do rei Lemuel faz questão de trazer para ele a importância da mulher que realmente é reconhecida. Quando nós olhamos para os dias de hoje, nós olhamos para a mídia, para as revistas, para os jornais, para a internet, para as informações que são derramadas sobre nós, nós conseguimos aprender que a mulher de hoje, a mulher que é reconhecida e valorizada pela sociedade, é a mulher que está nos padrões que a sociedade diz que são certos. A sociedade diz que hoje o padrão é ter o cabelo liso, então a mulherada corre para comprar prancha e todo mundo vai botar o cabelo liso. A sociedade fala que a mulher, para ser reconhecida, ela tem que ser a mulher magra, então vai lá a mulherada começar a fazer dieta do sol, da lua, da água, do peixe, sei lá do que, para poder ficar magra e ser valorizada. A sociedade fala que a mulher, para ser reconhecida, ela tem que ter os padrões e as medidas que a moda estipula que ela tem. E aí a mulherada começa a comprar roupa com isso, roupa com aquilo, para poder tentar entrar nos padrões da sociedade. Se eu fosse, irmão, ficar preocupada com o padrão de sociedade, eu estava frita. Porque primeiro a sociedade fala que a mulher tem que ser alta, eu já perdi uns 5 pontos. A sociedade fala que a mulher tem que ter cabelo bom, e aí eu já perdi mais 15. A sociedade então diz que a mulher é bonita, a mulher magra, alta, branca, de cabelo liso. E quando nós muitas vezes olhamos para dentro da casa do Senhor, nós muitas vezes nos deparamos com esse mesmo padrão. Aquelas mulheres que muitas vezes são colocadas nas lideranças, as mulheres que são colocadas em destaque, as mulheres que são colocadas em posição social vamos dizer assim, que seja até mesmo destacada. Se você olhar, dificilmente você vai encontrar uma mulher que esteja no ápice, no auge da vida eclesiástica e que seja uma mulher negra, de cabelo difícil, que nem o meu. Não vou falar cabelo ruim, senão eu vou profetizar, o negócio vai piorar. Aleluia, mas se eu conseguir enxergar nas grandes lideranças ou nos grandes patamares de status da igreja, uma mulher negra, uma mulher com cabelo que não seja o padrão da sociedade, meu filho, me diz onde é que tem, que até agora eu não achei. Mas não tem problema se você não é alta, não tem problema se você não é magra, não tem problema se você não é branca, não tem problema se você não tem cabelo liso, porque a Bíblia diz que enganosa é a graça e vaidade a formosura. Porque na verdade o que você tem que se preocupar não é se você está nos padrões da sociedade, mas é se o temor a Deus faz parte da tua vida e do teu coração. A Bíblia me ensina que a mulher que teme ao Senhor, essa é aquela que será louvada. A Bíblia não me diz que a mulher que é magra vai ser louvada. A Bíblia não me diz que a mulher que é branca que vai ser louvada, não. Não me interessa a cor, o seu biotipo, o seu tipo físico. O que me interessa é se você teme a Deus, minha filha. É isso que importa no céu. Deixa eu ver se aqui tem mulher que teme a Deus. Levanta a mão aí e já começa a glorificar e exaltar o nome dele. Observando o tema dessa festividade, automaticamente, e eu já tive a confirmação de Deus, o Senhor estava me falando sobre uma mulher de Deus citada na Bíblia Sagrada. A Bíblia nos ensina sobre uma de tantas as mulheres que o texto da Bíblia traz. A Bíblia fala sobre Esther, já foi falado sobre ela aqui. Uma mulher muito valorizada. A Bíblia fala sobre Débora, juíza e profetisa. A Bíblia fala sobre tantas outras mulheres que poderíamos citar nessa noite. Sifá, Puá, poderíamos falar de Rode, poderíamos falar de Uda, profetisa, poderíamos falar de Joquebede, mas dá para falar de tanta mulher. Mas o Senhor me trazia à memória a história da dona Abigail, e eu gostaria de começar falando dessa história, não quando o texto começa a falar dela no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 25, mas eu gostaria de começar falando da dona Abigail, lá no capítulo 16, no primeiro livro do profeta Samuel, quando a Bíblia começa a nos ensinar sobre a unção de Davi dentro da sua casa. Quando eu olho para Davi, aquele que foi ungido pelo profeta Samuel, quando eu olho para Davi,
casa. Mas quando eu falo sobre o profeta aguardando Davi na sua casa, eu não estou falando simplesmente do profeta Samuel. Na verdade, quando nós começamos a falar do profeta Samuel, precisamos falar de uma outra mulher de Deus. Precisamos falar da irmã Ana, que apresentou o voto ao Senhor no templo. O Senhor respondeu a sua oração e enviou Samuel, o seu filho. A Bíblia nos ensina então que quando Samuel vai crescendo no templo, conforme Samuel vai aprendendo das coisas de Deus, Samuel começa a ser visto, enxergado, reconhecido, respeitado como homem de Deus. A prova disso é que quando Deus manda Samuel ir até a casa de seu Jessé o Belemita, a Bíblia fala que os anciãos da cidade saem para saber se era de paz a chegada dele. Aonde Samuel botava o pé, o negócio ficava sério. Todo mundo sabia que, como todo homem de Deus deve ser, o profeta Samuel não saía da sua casa em vão. O profeta Samuel não saía de casa à toa. Profeta, quando é profeta de Deus, é assim. Ele só sai de casa quando Deus manda. E quando Deus manda ele sair, todo mundo sabe que o negócio vai ficar sério. Por isso que quando Samuel botava o pé para fora da porta e pisava numa cidade, o povo já ficava preocupado, porque as palavras de Samuel não caíam por terra. Quando o povo olhava para Samuel, sabia que era aquele que tinha sido escolhido por Deus. A Bíblia nos ensina que Samuel foi resposta de oração. A Bíblia nos faz entender que a vida de Samuel não era somente mais um profeta. A Bíblia me diz que apesar de ter sido sacerdote, apesar de ter sido profeta, apesar de ter sido homem de Deus, Samuel ainda era muito mais do que isso. Aí você fala, peraí, missionária, você está viajando um pouco, como é que pode se ser mais do que sacerdote? Como é que pode se ser mais do que profeta? Como é que pode se ser mais do que resposta de oração? Eu digo para você, tem como ser mais do que isso tudo quando você passa a ser o referencial para a vida daqueles que observam a tua vida. Eu olho para a vida do profeta Samuel, eu vejo que Samuel não era visto só como sacerdote. Se é que ser sacerdote pode ser considerado como alguma coisa titulada de só. Quando eu falo sobre Samuel, eu estou falando das pessoas que olhavam para a vida dele e diziam, olha, se Deus me escolhesse para ser um profeta ou para ser um sacerdote, eu queria ser um sacerdote igual a Samuel. Quando se falava sobre Samuel, se falava sobre um referencial. E a visão de Davi sobre Samuel não era diferente. Quando nós falamos sobre Davi, estamos falando sobre alguém que, quando fica sabendo que Samuel está na sua casa esperando Davi para poder fazer a refeição, e mandou um recado dizendo que enquanto ele não chegasse ninguém comia, eu imagino Davi sabendo e feliz pelo recado, o coração começou a bater mais forte, a respiração ficou ofegante, o joelho bateu no outro. Sabe por quê? Porque Samuel era o seu referencial espiritual. Samuel era aquele que Davi sabia que Deus tinha escolhido. Samuel era aquele que Davi certamente ficava pensando no campo, dizendo, Deus, se um dia o Senhor tiver um chamado da minha vida, eu queria que o Senhor tivesse um chamado comigo que nem o Senhor tem com o seu Samuel. Samuel